Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Coin Consultoria. Meu nome é Matheus Braga e nós estamos aqui para mais uma análise do mercado para falar da direção que o mercado está tomando, o mercado de criptomoedas, Bitcoin, as altcoins, mercados internacionais e para você se beneficiar de tudo isso. Então vamos lá, vamos fazer essa análise. Para quem assistiu os últimos vídeos lá na final da última semana, na sexta-feira, nós falamos sobre essa queda, onde nós poderíamos ver primeiramente uma região de 108 e depois 104. Só você voltar lá nos vídeos, você vai escutar exatamente essa análise e aconteceu que nós de fato corrigimos. Até corrigimos mais rápido do que a gente esperava. Porém, nós vamos ver essa semana uma decisão do mercado, até porque essa semana tem dados importantes econômicos, tá? E nós vamos ver exatamente o que está acontecendo na política econômica, na geopolítica, para tomadas de decisões no mercado, tá bom? Bom, só para a gente passar, a gente vai ver que o S&P 500 está buscando aqui retomar a tendência de alta, né, as máximas, mesmo com dificuldade. O Bitcoin também está tendo essa dificuldade depois de ter caído, e isso se dá muito por conta de alguns fatores. Primeiro, né, as incertezas econômicas. Nós vamos ter essa semana, na quinta-feira, depois de amanhã no caso, alguns dados importantes americanos, tá? Dentre eles, eu vou até colocar aqui para vocês, ó, o PCE, né, que é justamente o ponto mais crítico da inflação que nós podemos ver. Se caso esse PCE vir ruim, né, se ele venha ruim, nós poderemos ter um mercado corrigindo mais forte com essas indecisões. Então nós vamos ver o núcleo de preços, tá, do PCE, tá, que é justamente são indicadores que nos ajudam a definir a inflação americana. Nós vamos ter o PIB americano, tá? Então a gente vai ter também o último indicador mais importante agora, na quinta-feira, que é os pedidos de seguro-desemprego. Se esses pedidos de seguro-desemprego vierem altos, nos ajuda, por exemplo, a ter mais cortes de juros esse ano. Porque o Fed vai ter que intervir para que não tenha uma recessão econômica, desemprego em massa e tudo mais. Caso esses dados venham robustos, a chance de nós termos mais cortes de juros esse ano possa cair. É o que, por exemplo, nós estamos vendo aqui, ó, em setembro, onde as taxas de juros, né, têm uma probabilidade de 84% de cortar, e para o mês de outubro ainda está em definição se corta ou mantém. Só vamos ver uma taxa possivelmente mais baixa lá em dezembro. Tá? Então vamos ver aqui o que está acontecendo nos mercados, né? O que a gente pode ver dessa precificação toda. Então, para quem está nos acompanhando, está vendo de fato que o mercado bateu nas regiões que nós conversamos. O mercado abriu hoje em baixa, né? Um pouco mais de baixa, e agora está tentando fazer uma recuperação acima dessas regiões, próximo da região de topo. Na sexta-feira, com o anúncio do Jeremy Powell um pouco mais cedendo aos cortes de juros, nós tivemos esse candle muito forte, tanto no S&P 500 como no Bitcoin. Só que não foi o suficiente para segurar a correção depois dessas notícias, tá? Então, o S&P está brigando nessas máximas, e aqui a gente tem que ter um pouco de cautela, porque de fato a gente está formando parecido com a indicação aqui de um topo duplo, onde esse topo duplo ele pode ou nos levar para regiões mais baixas, aqui nos 6.300 pontos, por exemplo, ou o S&P pode, em vez de assumir a sua tendência alta novamente, consolidar aqui por algumas semanas, talvez por setembro, início de outubro, antes de buscar novas máximas, tá? O que acontece é que está bem claro, é que nós estamos fazendo uma diminuição dessa tendência, né? A tendência não está tão forte aparentemente como anteriormente. É possível que a gente esteja numa fase de consolidação dessa tendência para depois, mais para frente, a gente fazer correções mais fortes. Na minha opinião, possivelmente lá para o final do ano, tá? A Nasdaq se comporta bem parecido. Então a Nasdaq se comporta dessa forma nesse momento, onde nós estamos fazendo, ainda estamos abaixo, tá? Só que a Nasdaq aqui, na minha opinião, na verdade, a Nasdaq está um pouco melhor o cenário do que o S&P. Mesmo que o S&P 500 esteja mais próximo da alta histórica, da máxima histórica, nós vemos que a Nasdaq está numa linha de tendência de baixa, muito próximo de um rompimento. Isso daria força para tentar buscar essa máxima aqui nos próximos dias. E a Nasdaq fazendo isso, fortalece o Bitcoin. Então o Bitcoin está brigando aqui nos 110 mil dólares, né? Ontem nós chegamos aos 108.700. Então nós tínhamos conversado sobre essa possibilidade de chegar no 108. Nós não cravamos o 108, mas chegamos muito perto.
Mas eu ainda não estou muito tranquilo em relação ao Bitcoin. Acho que nós podemos fazer sim pullbacks até essas regiões um pouco maiores, por exemplo, $111.500, tá? Mas precisaríamos romper essas regiões aqui com mais força, né? Buscando 114, $115.000 para a gente ver principalmente uma recuperação das altcoins. Por enquanto, na minha opinião, a gente talvez não tenha achado um fundo tão razoável assim. No gráfico diário a gente vê que nós perdemos a média de 100 dias, tá? Isso não é tão bom assim. Nós podemos ver um reteste dessa região para vir mais profunda essa correção até o 108 ou até o 104. Bom, o que a gente tem como possibilidade? Alguns altcoins. Tá? Na minha opinião, alguns altcoins estão nesse momento um pouco melhores. O Ethereum está um pouco melhor do que o Bitcoin, né? Então a gente vê o Ethereum tentando fazer uma recuperação melhor do que o Bitcoin. Só que tem um detalhe: quando nós vemos o Bitcoin fraco e o Ethereum forte, é sinal que o mercado não está tão racional. Então a gente está vendo topos mais baixos no Bitcoin e topos, né, tentativa de topos mais altos no Ethereum. Então a gente não está vendo ainda o mercado racional. É preciso que os dois eles entrem em sintonia, ou seja, o Bitcoin fazendo uma recuperação e o Ethereum acompanhando, porque senão a gente pode ter mais dumps em regiões como 105, 104 mil dólares, como nós falamos na semana passada. O que eu estou olhando? Para entrada em alguns altcoins. Então, por exemplo, eu fiz entradas em Ethena, tá? Nesse final de semana, na sexta-feira. A gente está corrigindo, só que a tendência está ainda de alta. É o que me tranquiliza nesse momento. A gente tem uma correção natural depois das últimas semanas. Porém, a minha entrada ainda está um pouco abaixo do meu preço de entrada, tá? Isso se deu na sexta-feira de euforia, só que o mercado devolveu. O que eu estou projetando, tá? Nós estamos acima da média de 8, por exemplo, na Ethena. Acho que a gente deve, com o Bitcoin tranquilizando, fazer uma consolidação para tentar buscar novamente as máximas. É o mesmo parâmetro, por exemplo, para alguns altcoins. É o caso da Solana. A Solana está em ponto-chave, inclusive, para rompimento dessa região dos $200. Eu falei na semana passada que a Solana é $200 que precisa ultrapassar, né? Porque a gente conseguiria sim ter um movimento de alta muito forte se caso a Solana consiga consolidar acima dos $200. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se o Bitcoin segurar e o mercado reagir, nós poderemos ter uma entrada de altcoins, um capital de altcoins mais fortes. Agora, se o Bitcoin não voltar acima dos 112, eu acho que o mercado ainda vai dumpar um pouco mais. Então, vá com calma nas entradas que você tem. Por exemplo, eu não entrei com todos o caixa. Eu deixei um caixa para se o mercado for um pouco mais além, tá? Entrei sem alavancagem, inclusive sexta-feira. Entrei spot, mercado. Se o mercado vira um pouco mais abaixo, nessa região do 104, talvez seja uma região de um pouco mais de tomar risco, porque é um suporte muito forte, tá? Mas eu quero mostrar essa relação aqui, ó, Solana Ethereum. Então, Solana Ethereum, a gente está de olho, porque Ethereum nas últimas semanas tem sido muito mais forte do que Solana. Só para você ter uma ideia, desde abril, a Solana vem perdendo valor em relação ao Ethereum. Já perdeu 53% de alta, né? Fez uma correção de 53% em relação ao Ethereum. Um fortalecimento da Solana mostraria força para as altcoins. É o sinal que o dinheiro está saindo do Ethereum, já saiu do Bitcoin e foi para o Ethereum. Estaria agora saindo do Ethereum e indo para as altcoins mais arriscadas para a gente tentar formar um movimento de alt-season. E aí que tá. Quando nós estamos vendo esse movimento da Solana em relação ao Ethereum se concretizar, né? Possivelmente aqui, por exemplo, formar um fundo aqui, tentar formar um topo mais alto e depois formar um pivô de alta, aí a gente vai ver muito possivelmente as altcoins performando muito acima da média. E é o caso então de Ethena, Solana, Sui, todas essas altcoins muito fortes, né? A própria BNB que nós já tínhamos comentado anteriormente. Então essas altcoins devem performar muito bem. Então, no meu conceito, não é só olhar para o Bitcoin, não é só olhar para o Ethereum. É preciso que o Bitcoin ache um fundo, que ele consiga ter uma reação e nós tenhamos uma relação Solana-Ethereum melhor, onde Solana suba mais a partir de agora. É o caso, por exemplo, da dominância. A dominância do Bitcoin está chegando a um patamar muito forte, né? Está na média de 100 semanas. Nós precisamos perder essa região dos 57 para que as altcoins subam mais. Só que como a gente ainda está arriscado, é capaz dessa dominância vir um pouquinho mais acima, ou seja, o Bitcoin ter um pouco mais de força nesse curto prazo, né?
nas próximas 1 a 2 semanas, abertura de setembro, por exemplo, para depois o mercado vir abaixo, né, a dominância vir abaixo. E a dominância vindo abaixo é sinal de que as altcoins estão mais fortes, estão no controle. E tudo isso a gente vai ver conforme a agenda econômica dessa semana, né? Então na quinta-feira nós temos os dados de inflação, os dados de seguro-desemprego, isso vão ser fundamentais para o Bitcoin se manter nessa região e buscar regiões maiores do que o 112, para que o Ethereum se fortaleça, né, e para que haja rotação para as altcoins. É impossível nós termos um out-season com o Bitcoin tão fraco assim. Tá? Nós precisamos ter pelo menos o Bitcoin consolidando, lateralizando. Não existe out-season com o Bitcoin corrigindo. Senão nós podemos ter uma semana de alta e devolver tudo na próxima semana. Já aconteceu algumas vezes nos mercados. Tá? Um fator importante que a gente está vendo é que o Trump está pressionando, né, o Fed para esse corte de juros, para estimular a economia. Só que se a gente parar para pensar, o Fed está tentando combater a inflação persistente desde a época da pandemia, onde por decisões políticas e também decisões do Fed, nós tivemos uma grande enxurrada de dinheiro no mercado. Isso fez com que os preços explodissem, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Só que eles estão com dificuldade em voltar à meta dos 2% de inflação. Aqui no Brasil a gente está beirando os 5%. E ontem o Trump demitiu a diretora do Banco Central americano, Lisa Cook. Isso fez com que o dólar, ontem, só para vocês terem uma ideia, acabasse tendo um movimento de queda muito forte por conta de uma possível intervenção, né, do Banco Central no Banco Central americano. Acho muito difícil isso acontecer. Tá? Mas nesse momento o DXY ele mostra um setor de possível fundo para uma tentada de retomada aí no curto prazo, tá? Principalmente se o Banco Central americano tiver algumas medidas de proteção ainda dos mercados, mercado de trabalho, né, ajudar nessa questão de combate à inflação. A gente pode ver um dólar um pouco mais forte aí nas próximas semanas. Isso não seria muito bom para o Bitcoin. Mas, diante de tudo isso, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente precisa ter uma estratégia muito clara. Por exemplo, eu mantenho caixa. Né? Nas últimas 3 semanas eu tinha operado com praticamente full, né, all-in mesmo dentro do mercado, com boa parte do meu caixa exposto no mercado. Só que isso traz um pouco de desafio, porque quando o mercado ele faz esse tipo de correção, e é o que está me tranquilizando nesse momento, onde eu tenho a caixa para comprar um pouco mais caso ele venha mais abaixo, pode ser um movimento arriscado se você tiver all-in. Então daqui para o final do ano, que nós temos pelos ciclos do mercado do Bitcoin, nós temos muito possivelmente uma alta final ali entre outubro, novembro e dezembro. Talvez seja um momento onde você esteja tirando suas posições. Muita gente está comprada em altcoins, muita gente está comprada em Bitcoin, zerando suas posições, realizando lucro. Talvez você tenha comprado nos últimos meses, aqui nos 80, nos 90, nos 100. Muito dificilmente você comprou lá nos fundos do ano retrasado. Mas você ir realizando lucro para você ter caixa para possíveis oportunidades, né, nesse final de ano aí, possivelmente depois de novembro, dezembro, com o mercado tentando fazer uma esticada final, combinando com os cortes de juros, combinando aí com mudanças na economia americana, tá? Então eu vejo como muito factível. Então, diante de tudo isso, a gente tem que o mercado agora, nesse momento, está tentando fazer essa retomada. Para essa semana, eu vejo fundamental que o Bitcoin, de fato, ele consiga voltar acima dos 112 mil dólares para tentar buscar uma região de liquidez aqui nos 115, 116 mil dólares. Se isso acontecer nos 115, 116 mil dólares, para quem está extremamente exposto no mercado, é uma região de saída. Eu até coloquei aqui no mercado, saída de liquidez. Aí você vai ter como você vender parte de suas posições no lucro, tentar ter caixa um pouquinho mais para a gente poder subir mais. Por quê? Porque nesse momento o mercado está perdendo os fundos anteriores. É um movimento um pouco arriscado do Bitcoin. Se você está
all-in dentro do mercado, 100% exposto numa possível retomada do mercado, achando que o mercado agora vai numa possível retomada do Bitcoin de curto prazo, é capaz de você ficar preso nessa região e o mercado vir um pouco mais abaixo nessa região dos 104 mil dólares, por exemplo. Então é muito importante que para você ter um movimento de saída inteligente dos mercados, você consiga ir zerando as suas posições à medida que o mercado, o preço vá voltando próximo das máximas. Lembre que o Bitcoin está demonstrando uma certa dificuldade em ultrapassar essa região dos 120 mil dólares, né, que foi os fechamentos mais importantes aqui semanais. Então, voltar a essa região dos 115, 120 mil dólares e você vender um pouco nessa região, fazer um pouco de caixa, vai te ajudar bastante no risco-retorno. Só para complementar, se a gente olha aqui o Crypto Fear and Greed Index, nós vamos ver que o mercado ele ainda não está 100% com medo. Nós precisamos ter um pouco mais de medo para que a gente tenha um pouco de tranquilidade em tomar posições. Ele ainda está neutro. Mesmo com essa queda do mercado, ele ainda está neutro. O que isso quer dizer? Os melhores momentos de tomada de decisões, de posições no mercado, é quando o mercado está com medo. E o melhor momento de realizar lucro é quando o mercado está em ganância. Na sexta-feira passada, por exemplo, ele esteve entre em torno de 55 até 60 e poucos pontos, né, do nível de ganância. Ou seja, com aquela retomada na sexta-feira, com alta dos mercados, o mercado buscou mais ganância. E com esse recuo, está buscando próximo do medo, mas ainda está neutro. Então tenha cuidado, realize suas posições assim que o mercado tiver uma região de um pouco mais de alta, para que a gente consiga fazer saídas no mercado, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha visto quais são as posições que se deve proteger nesse momento. Bitcoin está nesse momento agora de mercado tentando retomar a tendência nessa região dos 108, 109 mil dólares, mas é preciso que você tenha caixa para poder comprar caso o mercado venha um pouco mais abaixo aqui na região dos 104, 105 mil dólares. Então eu ficaria extremamente atento para essas possibilidades que não são impossíveis, visto que o S&P 500 não está demonstrando tanta força assim essa semana, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já nos segue lá no Instagram, @MatheusF_Braga, @CoinConsultoria com 2 Os, e a gente vai estar disponível para tirar as dúvidas de vocês nas caixinhas de perguntas, nos posts e tudo mais, tá bom? Meu muito obrigado, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!